O Bolsonaro gastava muito e fazia, esbanjava mal. Porque assim, ele gastava dinheiro com mau gosto. Ou seja, o Bolsonaro é esse cara medíocre e mesquinho. O que isso tem a ver com o que aconteceu ontem, né? Porque vocês devem ter reparado que as reações ao desempenho do Bolsonaro ontem lá no Xandão não foram as mais aprazíveis. O bolsonarismo não reagiu de maneira bacana. E por que não reagiu de maneira bacana? Porque eles esperavam do Bolsonaro, no mínimo, uma sobriedade. E por que no mínimo uma sobriedade? Porque foi vendido pelo Bolsonaro uma luta cataclísmica, uma luta épica contra o Alexandre de Moraes. Uma luta apocalíptica. Nossa, já entrou 3 depois do nada. Foi provavelmente uma luta assim, de fim do mundo. A morte contra aquele cara que está prendendo inocentes e que é aliado dos chineses e que vai implementar o comunismo no Brasil. Caramba, 4? Vamos entrando, gente. Entra aí rápido. Vai implementar o comunismo no Brasil, vai transformar o Brasil numa Cuba. Assim, o que foi vendido para os bolsonaristas nos últimos anos é uma guerra do fim do mundo. E eles mesmos sabem que a própria tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro, que eles defendiam e que eles queriam, inclusive tinha pesquisas, já tinha sido várias vezes, assim, boa parte do eleitorado bolsonarista era favorável a um golpe de Estado tocado pelo Bolsonaro. Sejamos honestos. Então eles sabiam do que estava acontecendo, eles sabiam o que era, e era contra o Xandão. Então, pô, foi vendida a luta, pelo amor de Deus, 6, foi vendida a luta da vida deles contra o Alexandre de Moraes. A luta da vida deles. E aí, quando foi ter um confronto do seu herói, Jair Bolsonaro, contra o Alexandre de Moraes, o que foi entregue? O Bolsonaro fazendo uma estratégia pessoal de mostrar que ele estava relaxado e que ele estava lá pra tirar uma onda e brincar. Aí ele foi tirar uma onda e brincar. Eu entendo, eu achei que o Bolsonaro, no sentido de mostrar que ele estava confiante, ele foi bem. Ele treinou bastante, ele tava escapando ali das perguntas. Só teve 2 momentos que ele foi pego ali por eles. Mas ele foi indo. Eu não achei que o desempenho do Bolsonaro foi ruim. Entendendo que o Bolsonaro estava querendo, vamos dizer, apaziguar, né, esfriar o ânimo dele com o Alexandre de Moraes. E também mostrar para a base dele que ele tava tranquilo. Mas os seus aliados que passaram anos vendendo guerra, o comunismo é guerra, o Alexandre de Moraes, se matem, vão pros quartéis contra o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes é um emissário da China, caneta caiu. Esses caras viram o Bolsonaro chamando o Xandão, brincando, pra ser vice dele. Aí esses caras estão, mas calma aí, eu estou exilado, entre aspas, aqui nos Estados Unidos, eu tô lutando contra isso, eu ganho dinheiro vendendo produtos digitais sobre enfrentamento ao Xandão, eu vendo a guerra do fim do mundo contra o Xandão, e você aí tá contrariando o nosso discurso. Pois bem, cara, vocês só estão experimentando o que o Bolsonaro fez com o próprio público. O Bolsonaro foi cuidar do dele. O Bolsonaro foi cuidar, bem-vindo, pode ir entrando mais, eu vou ver já uma outra promoção aqui, vamos entrando no Valete Plus. O Bolsonaro só cuidou do dele, que é o que ele faz de melhor. É o que ele faz de melhor. Pode ir entrando, gente. Ele cuidou do dele. E aí agora, como é que fica o discurso de vocês? Não fica. Não fica. Vocês esperavam que o Bolsonaro fosse fazer o quê? Que ele fosse na frente do Alexandre de Moraes e falasse assim, vocês, comunistas, você é o juiz, blá. Ele não vai fazer isso. O advogado que ele contratou agora é pra outra linha. É outra linha que ele tá adotando. Ele não vai nisso. Ele vai cuidar do dele. Ele vai usar as coisas que ele confia. E pra ele, que é um cínico, que a única coisa que interessava dele não era a luta contra o comunismo, era ele permanecer no poder. Quantas vezes no depoimento de ontem, repara uma coisa, Riso, quantas vezes ontem ele não falava da depressão que ele sentia pelo esvaziamento de poder após perder a eleição. A coisa que ele mais falou no depoimento foi sobre o esvaziamento e o sentimento de vazio e solidão que ele tinha após perder a eleição. Que sim, todos os presidentes que ora perdem um mandato porque terminou o mandato, ora perdem a eleição, sentem um vazio gigantesco. Ou comentam, assim, de presidentes americanos, o Fernando Henrique comentava, nem o cara que abre a porta do carro mais abre a porta pra você. Ninguém mais, os políticos não te ligam mais, ninguém te recebe, a imprensa não te liga, os chefes de estado param de entrar em contato, tudo vai minguando. Ninguém dá muita bola.
Você vai perdendo aquele destaque, aquela energia. E o Bolsonaro, que é um cara vaidoso pra caralho, que adorava a entourage, adorava viajar, adorava a Harley Mito dele, adorava todo aquele clima, a esposa deslumbrada viajando pelo mundo, o cartão corporativo, o avião da FAB. Ele tava vendo isso evaporar. Pra ele, que tinha esse medo de voltar pra planície, porque ele se achava um rei, isso era o fim. Era sobre ele. Era sobre a perda de status dele, que é um homem muito simples. É um homem prosaico. O Bolsonaro realmente é um cara que se suja de farinha. Ele não tava fingindo, naquela foto ridícula dele comendo churrasquinho, que ele era popular comendo farinha e se lambuzando. Ele é um cara que se lambuza de farinha. Ele é um cara que realmente come pão com leite condensado. O Bolsonaro gastava muito e fazia, esbanjava mal. Porque assim, ele gastava dinheiro com mau gosto. Vocês já viram aqueles... Tem vários casos, tem vários vídeos no YouTube sobre isso, reportagens na televisão sobre homens que ganharam na Mega Sena vários milhões, dezenas de milhões, e o dinheiro evaporava em 6 meses. Aí, mas o que o cara gastava? Com puta, aí ia pra um hotel e gastava mal, comia mal. Porque o cara que não sabe, o cara que não tem classe, o cara que não tem cabeça, ele vai ostentar e gastar muito dinheiro com merda, porque ele é um merda. Então aqueles caras perdiam o dinheiro todo com cachaça, putaria e ostentação burra. O Bolsonaro era isso, ele gastava muito com merda. Só que na cabeça das pessoas, né, ele era um homem muito simples, porque, ele tá sujo de farinha. Sim, ele organizou uma motociata usando um cartão corporativo, gastava uma nota naquela merda, e aí se sujava de farinha, porque ele é um cara que se suja de farinha. Então, o que acontece, tá? Pra gente entender a cabeça dele e dos demais. Não há, da parte dele, essa sensação que os caras que têm uma visão um pouco maior ali do bolsonarismo têm, de uma luta maior do que ele. O Figueiredo enxerga uma luta maior do que o Bolsonaro. Sacou? O Alan dos Santos enxerga uma luta maior do que o Bolsonaro. Eu não tô falando que eu concordo com eles, não tô falando que eu gosto deles, que eu quero o bem deles. Eu tô falando que eles são seres humanos um pouco mais complexos. Que tem vamos dizer, que tem uma visão um pouco, vamos dizer, como diz a espada de Tandera, uma visão além do alcance do Bolsonaro. A visão do alcance do Bolsonaro é tudo que o Bolsonaro possa tocar. Então, como a visão deles é um pouco maior, eles enxergam a luta para além do Bolsonaro. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não enxerga. E aí os caras querem o quê? Ser liderados por um cara que enxerga na luta ele próprio. O Bolsonaro, quando vê todas essas discussões, ele vê assim, tá, mas isso me interessa, tá ok? No que isso me beneficia? Porque ele é um homem simples, ele é um homem limitado. O Bolsonaro é um homem de uma cognição baixa, é um homem de uma sensibilidade crua. Eu nem sei dizer pra vocês, gente, se o Bolsonaro eventualmente é burro, ele tem um QI baixo, tá? Eu fico aqui, ele tem uma cognição... Às vezes não. Às vezes é um caso de um cara que até não é burro, não acho, tá? Mas tô dando um benefício da dúvida. Mas que teve a sensibilidade dele forjada de maneira grosseira pela criação dos pais e pelo destino que ele adotou na vida dele. Então ele adota um caminho na vida dele em que a sensibilidade dele é abrutalhada, boba, tosca, ela é rudimentar. E ao ser assim, ele vai pensar assim, farinha pouca meu perdão primeiro, meu interesse pessoal, minha própria vaidade, meus objetos de curiosidade e interesse. E aí você percebe que é um cara que necessariamente vai ser mesquinho, pequeno, pouco interessado, pouco curioso. Acho que a gente já teve essas conversas. Uma vez eu entrevistei o Paulo Marinho, o pai do André Marinho, no MBL News, e o Paulo contava umas coisas legais. Porque o comitê de campanha do Bolsonaro era na casa do Paulo, lá em 2018. E tinha conversa, tava morto o Paulo Guedes, tava o Onyx Lorenzoni, tava o próprio Paulo Marinho, tava o Bebiano, eles discutindo coisas, estratégias de campanha e eventualmente coisas de Brasil, tipo, vamos ganhar a eleição, como é que vai ser a economia. O Bolsonaro tinha um desinteresse atroz nisso tudo. E aí eles olhavam pro Bolsonaro, ele tava fazendo duas coisas. Ou ele tava assistindo, por exemplo, o jogo do Palmeiras, eu assisti o jogo do Palmeiras, e ficava lá igual um pezão, sentado num sofá assistindo um jogo de futebol. Ou ele levantava e ia falar sobre tiroteio com os seguranças. Então, poxa, nada contra falar sobre tiroteio com seguranças, que eu acho um tesão. Acho legal pra caralho. Agora, você está prestes a assumir a presidência da República. Você tinha que ter uma curiosidade, no mínimo uma curiosidade sobre o que você pretende fazer lá. Lidar com as complexidades muito diferente. Se não por lazer, que é lógico que é um prazer lidar com questões complexas,
Mas, se não por lazer, por obrigação. Mas ele não era esse cara. O interesse dele era ali, dá um tiro, tá ok, porque o operacional, plá, plá. Este homem não pode ser líder de nada. Agora, esses caras que estão reclamando do Bolsonaro agora, que ele tá sendo pequeno, foram os caras que quiseram explicar pra população brasileira por anos a fio que o Bolsonaro era especial, que era um ungido, que ele era representante de uma revolução. Eles venderam essa história, que ele era o líder maior de não sei o quê. Ué, vocês venderam esse peixe, agora o peixe comeu vocês. Agora vocês estão putos que o peixe tá lá diminuindo a luta de vocês. Ué, mas vocês falaram que ele era o cara. Aí é fogo. Vocês falaram que era o cara. Esse cara é o cara. Só faltava fazer poemas pro cara. Tal. O Bolsonaro é esse cara medíocre e mesquinho. E agora o que ele tá fazendo? Mediocridades e mesquinharia.